Bem, pessoal, então falar sobre os batistas e sobre o batismo dos batistas, na verdade, as pessoas questionam muito a questão dos batistas, especialmente porque batizam por imersão e também porque batizam apenas crentes. Essa é uma marca dos batistas. Toda a igreja batista é credo-batista, isto é, batiza apenas pessoas adultas que já podem professar sua fé em Cristo, e toda a igreja batista é imersionista, ou seja, utiliza o batismo por imersão como a forma do batismo. Não é porque os batistas não gostem da afusão ou coloquem esse batismo no segundo plano. É porque para os batistas apenas a imersão e apenas o credobatismo são os batismos que a Escritura Sagrada apresenta. Então, essa história ela começa ainda no século XVII, em 1633. Nós temos ali os primeiros crentes que começam a questionar essa ideia do batismo de crianças, do batismo infantil. Esse pessoal todo está saindo da igreja da Inglaterra e são separatistas, são puritanos que agora deixaram a igreja da Inglaterra, a igreja estatal, e são então separatistas. Mas eles começam a questionar essa ideia do batismo infantil. O primeiro a fazer isso é um homem chamado Samuel Ethan. O Samuel Ethan questiona toda essa ideia de batizar bebês, de batizar crianças, de pessoas que já nascem na igreja, e ele começa a colocar isso em xeque. Ele começa a estudar o Novo Testamento, começa a se preparar e analisar os textos, e aquilo incomoda tanto ele que ele deixa a igreja JLJ, ou a igreja pastoreada na época pelo Letroff e depois pelo Henry Jessey. Então ele deixa aquela igreja porque não crê que o batismo para criança seja válido. Então o primeiro questionamento na vida dos batistas começa com o batismo infantil. Os batistas questionam essa forma de batismo. Em 1638, um pastor chamado John Spilberg, o John Spilberg e mais alguns crentes dessa mesma igreja JLJ resolvem deixar a igreja e montam uma igreja. Eles então criam uma nova igreja com esses membros que saíram da igreja JLJ, mas uma igreja que admite o batismo apenas para crentes, apenas o credobatismo. Até esse momento, os batistas, e essa igreja do John Spilberg, ela é considerada a primeira igreja batista particular da história. Então, até o momento, os batistas, isso tanto gerais quanto os particulares, até esse momento eles batizam apenas adultos, mas ainda utilizam o batismo por afusão ou aspersão como a forma que o Novo Testamento ensina. Assim eles compreendiam ainda. Então, um outro homem chamado Richard Blunt, ele já havia deixado a igreja JLJ, então ele retorna a essa igreja, mas ele começa a questionar o batismo por afusão ou aspersão. Para ele, a Escritura ensina apenas o batismo de crentes e o batismo por imersão. Ele estuda os textos do apóstolo Paulo, ele se debruça com cuidado a partir dos textos originais do Novo Testamento, nas escrituras do Novo Testamento que Paulo escreve aos Colossenses, o texto que Paulo aos Romanos, e ele então entende que a imersão é a única forma que apresenta o significado que Paulo dá ali, que é da morte e da ressurreição de Cristo. Colossenses deixa isso muito claro. Romanos também deixa isso muito claro. Quando o indivíduo é mergulhado na água, a ideia ali é o sepultamento na água. Então ele passa a ser sepultado em Cristo. E quando ele submerge, ele então é ressuscitado em Cristo. Então essa ideia que Paulo dá nas suas cartas, no texto do Novo Testamento, é o que leva o Richard Blunt a entender que a imersão era a forma de batismo aplicada no Novo Testamento. Isto sem falar que o próprio termo grego batismo significa literalmente mergulho, significa literalmente imersão, afundar por completo na água. Então, os batistas começam a sua transição da sua ideia de batismo. Eles começam batizando por afusão, iniciam a mudança com o batismo para crentes e somente depois o batismo por imersão. A imersão ela
ela é aplicada na vida dos batistas em 1640, com o Richard Blunt. Mas logo em seguida, o pastor John Spilberg aplica também a imersão nessa nova igreja, que havia deixado a igreja JLJ. Ele então aplica a imersão aos membros daquela igreja. Ele também é batizado por imersão, e então a partir desse ponto começa a história batista do batismo por imersão e do batismo de crentes apenas. Houve uma transição, a história dos batistas apresenta isso. Os batistas particulares, que são os batistas calvinistas, foi o primeiro grupo a batizar por imersão. Os batistas gerais só vão aderir ao batismo por imersão cerca de quase 50 anos depois do seu nascimento, em 1609. Somente depois de 1650 é que eles passam a adotar a imersão como forma de batismo também. Os particulares, eles demoram cerca de 7 anos, de 3 anos, 1638 a 1640-41, quando a imersão então é aplicada e é compreendida como sendo a única forma de batismo que o Novo Testamento assim assegura. Os batistas, não é que eles gostem mais da imersão e que as outras formas de batismo podem ser utilizadas secundariamente. Na verdade, os batistas admitem única e exclusivamente a imersão como forma de batismo. Qualquer outra forma de batismo para os batistas não é batismo. É apenas um banho, né? É apenas uma cerimônia, mas não é o batismo que o Novo Testamento apresenta em suas páginas. Portanto, para os batistas, a imersão e somente a imersão é o batismo que a Escritura apresenta.